Você está no 23. Bom, gente, a ideia da gente, desde o princípio, fazer isso é porque, na verdade, quando a gente fala, quando a gente tem essa dimensão da cultura dita pop, né, cultura pop, quando a gente fala assim, videogame e filosofia, ninguém pensa nunca que as duas coisas andam juntas. E, na verdade, o jogo, né, sempre esteve presente na construção filosófica, né? Até porque assim, a filosofia é um método de raciocínio, né? É uma coisa que te ensina a pensar, e o jogo também. E aí quando vem essa questão da industrialização e essa popularização mais mercadológica dos games e tudo, as pessoas tendem, de uma maneira geral, a afastar, achar que são duas coisas, que a filosofia é uma coisa muito antiga e que os games são uma coisa muito nova e que as duas não são compatíveis, quando na verdade o videogame é um desdobramento de vários exercícios filosóficos e ao longo da história da humanidade, né? E aí a ideia também era de mostrar para vocês assim, alguns já sabem evidentemente, mas assim, tentar dar uma aprofundada ainda que mínima em conceitos teóricos, para as pessoas saírem daqui não só sabendo mecanismos técnicos de programação, técnicos de animação, mas também saber discutir sobre, né? Porque na medida que você consegue a filosofia explicando de uma maneira bem rasa, superficial e rápida, a reflexão sobre as coisas, e você pode refletir sobre tudo, inclusive sobre game. A gente já debateu aqui os conceitos de bem simbólico, né? Porque o videogame é um bem simbólico, embora a ministra tenha dito e desdito que era e não é a cultura, né? Então, a nova ministra vai ter. Já teve. É porque ela tinha dito que não era, e foi engraçado isso, porque a gente comentou aqui na primeira aula, comentei sobre como o jogo é um bem simbólico, né? Tá em validade até 5 bem cultural. E aí, uns 2 meses depois, eu entrei em sala e falei: professor, a ministra disse que você estava mentindo. E aí eu fui saber que ela tinha dito que não era cultura, né? E na verdade, assim, toda construção humana é cultura, é cultural. Então, como o videogame não foi feito por um alienígena, não foi feito por nada não humano, então, portanto, o videogame já é inerentemente cultural e, portanto, passivo de reflexão filosófica. E se a gente pensar que o jogo sempre existiu na história da humanidade, desde os ludos, né, que jogavam com dados feitos de osso, enfim. A famosa frase do César, quando vai finalmente atravessar o Rubicão para atacar Roma, Alea e Acta Est, literalmente os dados foram lançados. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem essas questões, assim, das quais trata a filosofia. Na verdade, a gente só mudou a tecnologia, né? Na verdade, a gente nem mudou, a gente apenas agregou, porque os jogos de dado ainda existem, né? A gente só agregou novos suportes tecnológicos para novos tipos de jogos. Então, assim, nessa perspectiva, convidei pessoas bacanas, de novo, né? O Lins disse que ia chamar essas palestras de 1000 seus amigos, né? Porque sempre são seus incríveis amigos. Incríveis amigos, sempre são pessoas que falam melhor do que eu, são em alguns casos até mais inteligentes do que eu. Mas então eu chamei aqui o Sofis Marco e Juliano. Assim, bonito, Os impossíveis. E aí, assim, temos, eu chamei aqui o Sofis Marco e Juliano, um excelente Heráclito. O Juliano vai dar um geral mesmo, contextualizada bacana, termos filosóficos, e o excelente Heráclito vai se focar um pouco mais no jogo específico, né, que é o jogo que ele está tentando zerar Skyrim atualmente, né? Então Skyrim. eu vou botar esse bicho aqui, Juliano. Deixa eu botar o bicho aqui. Nunca se esqueça. Elders. The Elder Scrolls. Ele é um Elder. Ele é só um Elder, então me desculpem aí. Então, boa noite a todos. Gostaria de começar essa exposição citando
3 citações, né? A primeira citação é do jogador Heleno, um ex-jogador do Botafogo, que tinha uma frase que exemplificava bem o que é o ato de jogar. O Heleno dizia o quê? Eu não sou um jogador, sou a própria vontade de jogar. Então já é uma frase que nos explicita bem que ato é esse de jogar. O Albert Camus, né, aquele grande escritor que escreveu O Estrangeiro, o Camus também dizia uma frase que representava bem toda essa psicologia do que significa o ato de jogar. O Camus dizia o quê? Tudo que eu aprendi sobre a alma humana, aprendi dentro de um campo de futebol, né? Então o Camus dizia que toda a reflexão que ele tinha sobre a alma humana foi o futebol que ele forneceu. Ele era goleiro. Ele foi goleiro, inclusive, né? Para quem não sabe. E por fim, e aí eu gostaria de citar uma pequena citação do Dostoiévski, né? O Dostoiévski escreveu um livro em 1866 chamado Um Jogador, que é um livro meio que um relato autobiográfico, que é um livro que ele escreveu no meio do Crime e Castigo. Dostoiévski estava escrevendo o Crime e Castigo, e vocês sabem que o Dostoiévski ele foi um viciado em jogos de azar. Então ele praticamente faliu por causa do jogo, né? E aí ele tinha um contrato com a editora, e ele não sabia que história, né? Ele estava escrevendo o Crime e Castigo, sabia que não ia terminar tempo, e aí, para não perder o contrato que ele tinha assinado, a editora tinha antecipado para ele uma grana, e ele escreveu em 26 dias um romance meio que autobiográfico chamado Um Jogador, que é um romance que ele vai refletir sobre a psicologia do que é o ato de jogar, né? E aí, para iniciar, eu acho que E aí, para iniciar, gostaria de citar um pequeno trecho de Um Jogador, que é uma cena onde o personagem está numa mesa, né? Uma roleta, jogos de azar, e aí diz: batucava-me o coração, confesso, e meu estado não era de sangue frio. Já sabia com certeza, há muito decidida, que não sairia com maiores novidades de Rolendenburgo. Algo de radical e de definitivo tinha que suceder em meu destino. Era preciso e assim seria. Por mais ridículo que fosse o fato de eu esperar tanto da roleta, tenho a impressão de ser ainda mais ridícula a opinião rotineira, por todos aceita, de que é estúpido e absurdo esperar algo do jogo. E por que há de o jogo ser pior do que qualquer outro meio de adquirir dinheiro, como, por exemplo, o comércio? É verdade que, em 100 jogadores, ganha apenas um, mas que tenho eu com isso? Então percebo que o Dostoiévski vai refletir em algo que ele sabia, né? Ele era um viciado em jogo, perdeu muita grana nisso. Então é um livro que dá para a gente iniciar a reflexão sobre o próprio jogo, do que é esse ato de jogar. Então a gente pode... o jogo, por exemplo, a gente pode, por exemplo, dialogar um pouco com a neurociência, né? Já tem uma série de pesquisas aí que diz o quê? O efeito que um viciado em jogo tem na nossa mente é o mesmo do que um viciado em drogas. Então, alguns estudos muito recentes de neurociência falam desse efeito que há na nossa mente do ato de jogar, né? De um viciado em jogo. Esse vício em jogo, por exemplo, se a gente volta lá para a Grécia Antiga, a gente vai buscar lá na República do Platão, principalmente, há uma série de críticas do Platão à questão da representação. O Platão tinha muito medo, o Platão sempre alertava isso. O Platão dizia o quê? Para a gente ter cuidado em não tomar a representação como real. O Platão dizia: a representação, a pintura deve ser julgada, a representação deve ser julgada tal qual representação, e não real. E aí a gente já começa a entrar no universo do game, que o game é uma representação do real, né? Eu vinha conversando com o Nilo, eu, por exemplo, não dirijo, né? Tenho um pavor de carro, nunca sei nem ligar a chave de um carro. Agora, por mais incrível que possa parecer, o tipo de jogo de videogame que eu mais gosto, qual é?
jogo de carro de corrida, jogo de moto, principalmente, né? Então a gente já vai caminhando com Platão e já vai vendo o quê? O videogame, o game, ele é uma representação. A gente pode fazer aquilo no game, né, que na vida real não nos é permitido. Quantos jogos tem aí, né, cujo objetivo é simplesmente quebrar tudo? Vocês já viram isso? Tem jogos que não tem nenhum objetivo, é só quebrar. Eu, por exemplo, gostava de um jogo, aquele Road Rash, que era de corrida de moto, que era um jogo espetacular, uma corrida clandestina, que você podia bater em policial, bater no outro, bater em todo mundo, beber, era um negócio, né? Então a gente já vai percebendo o quê? Essa questão do game tem a ver também com a representação daquilo que eu não posso fazer no mundo real. E aí, como já Platão nos alertava, ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com o quê? Não tomar a representação como real. Parece que é o universo que vai nos chamando o game, e o game vicia mesmo, né? E ao ponto de a gente não saber mais o que é mais jogo, o que é mais vida, o que é real, a gente começa a inverter tudo, né? Agora, interessante que, mesmo na filosofia, essa questão do jogo, se a gente vai lá para Heráclito, e essa tradição que vem de Heráclito e Nietzsche, principalmente, que viu o jogo o quê? O jogo como algo lúdico. O jogo também tem esse lado lúdico, né? O Nietzsche sempre afirmava de que jogar é uma espécie de fugir das regras morais. Quer dizer, aquele cotidiano que nos sufoca, o Nietzsche vai dizer o quê? É no brincar, é no jogo que também nos possibilita o quê? Aquele espaço que a gente tem, aquele tempo que a gente tem de transgredir aquilo que na vida real o quê? Não nos é permitido, né? Então Nietzsche, por exemplo, o próprio Heráclito também dizia isso. A gente foge de um certo tempo, a gente foge de uma certa cobrança ao jogar, né? Não é à toa que na Grécia Antiga o jogo ele era meio que utilizado como uma espécie de socialização. Os indivíduos eram, na Grécia Antiga, convidados a jogar. Aquele princípio grego, né, de harmonizar a mente e o corpo, e o jogo também já começa a entrar aí como algo importante para caracterizar e para ajudar os indivíduos a ter uma vida melhor. O conceito de lúdico está diretamente relacionado com o ludo, de ludologia? Sim, sim. Né? Mas o jogo também tem essa parte lúdica, né, que tanto Heráclito e Nietzsche enfatizavam, tem essa parte da representação, como Platão já dizia, e o game é uma representação, como a gente conversava há pouco, mas o jogo também tem uma questão que é a expressão de um modo de ser. E eu estou falando mais especificamente no sentido de uma hermenêutica, Gadamer, né? O jogo diz muito do que é o ser, do que é uma cultura, do que é um povo. No início aqui do evento foi mostrado um vídeo sobre futebol, né, e filosofia. O Eduardo Galeano, aquele escritor uruguaio, não sei se vocês conhecem, escreveu um livrozinho sobre futebol, né, e ele dizia assim: diga-me como tu jogas, que eu te direi quem és. Né? Se a gente vai para o futebol, por exemplo, tem tudo a ver com o game, né? O futebol, o jogar, ele vai mostrar que ser habita na gente, né? Por exemplo, o Pasolini, aquele cineasta italiano, escreveu um artigo que ele definia que existem duas maneiras de se jogar futebol. Olha só, interessante. A primeira maneira, ele afirmava ser futebol prosa, né? E o futebol poesia. Futebol prosa, vai dizer ele, é um futebol que prima pela ênfase defensiva, passes triangulares, contra-ataque, cruzamento e finalização. Esse é o futebol prosa, que ele cita lá mais ou menos como fosse um futebol alemão, por exemplo, né? E ele cita que há também o futebol poesia, que seria aquele antigo futebol brasileiro que primava o corta-luzes, dribles, né? Eventos não lineares, que ele cita como o brasileiro. Então a gente começa a ver também que o jogo tem essa dimensão de expressar o modo de ser de uma cultura, por exemplo, né? O Flusser, né, o William Flusser, dizia também numa reflexão que existe uma diferença ontológica entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. O Eric Hobsbawm, aquele historiador, na era dos extremos, dizia o quê? Que não havia como a gente não dizer que o antigo futebol brasileiro era uma arte autêntica.
Olha só. E aí o jogo, quando é belo, já começa o quê? A ser enfatizado como arte. Mas há também o outro lado. A gente pode ter o jogo, o espetáculo, como também a alienação, né? Se a gente traz, por exemplo, as reflexões da teoria crítica, Adorno, Horkheimer, Marcuse e toda aquela galera ali, o jogo também começa a ser visto como um espetáculo, o espetáculo dentro de uma cultura capitalista, de economia, de venda de bens simbólicos, né? E o jogo também começa a ganhar essa dimensão de um espetáculo, e a gente não pode esquecer que muitos dos games são criados, são influenciados para uma cultura do capital, da economia. Então a gente já começa a perceber como é que se dá essa aventura do jogo, do jogar. Não é à toa que o Maquiavel no Príncipe dizia o quê? Que um dos conselhos que o Maquiavel dava ao príncipe era o quê? Forneça ao povo jogos e espetáculos. O povo precisa se divertir, né? Zizek também diz uma coisa muito interessante, só pegando o seu gancho rapidamente, fazendo parênteses, que uma sociedade totalitária, nos moldes como a gente tem hoje, não seria como 1984. Ela seria muito mais próxima da Itália do Berlusconi, que para o Orwell, de 1974, o amor livre, esse tipo de coisa seria algo libertário com relação à sociedade totalitária. E ele vai dizer que não. Você pode ter tudo isso, um grande hedonismo, tudo, e ainda assim isso representar um totalitarismo. Exato, né? Então a gente começa a perceber a aventura do que é um jogo, que não é tão simples assim. Mas o jogo pode ser também, e aí entra agora a filosofia a fundo nisso, o jogo pode ser também uma expressão de uma linguagem, né? Na história da filosofia, alguns filósofos, né, o Karl Otto Appel, o Jürgen Habermas, entre outros, dividem a filosofia basicamente em três momentos. A gente pode falar de uma filosofia antiga dos antigos gregos, que vai mais ou menos até o período medieval, que é aquela filosofia que se preocupa com a investigação da realidade, com a investigação do real em si, como vai dizer Aristóteles, o quê? Com a investigação da essência, do fundamento daquilo que constitui algo. Então a gente tem uma filosofia, se a gente vai lá para a Grécia Antiga, os caras estavam o quê? Preocupados em desvendar o que é o real, o que é o mundo em si, né? Eu posso chegar à verdadeira realidade de todas as coisas, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, todo esse povo está preocupado com isso. Essa investigação ela vai até o período medieval, e no período medieval a investigação se dá também de uma realidade que a gente pode chamar de Deus. Então a filosofia tem, nesse primeiro momento, essa preocupação com o real, que alguns chamam o quê? De uma espécie de realismo metafísico. Dentro da tradição filosófica há um corte fundamental no nascimento da epistemologia, principalmente com Kant, né? Que é o quê? Aquela investigação. Kant dizia que os antigos gregos estavam preocupados em quê? Em desvendar o real em si. E o Kant vai dizer, só que primeiro, antes da gente perguntar se eu vou descobrir o real, então primeiro perguntar o quê? As possibilidades de conhecimento desse real, né? Então, mais importante do que o real, vai dizer o Kant, eu tenho que perguntar se é possível primeiro conhecer o real. Então essa é a crítica que o Kant fazia aos antigos gregos e meio que inaugura o pensamento moderno, né? Ele passa de uma filosofia transcendente para uma filosofia transcendental. Exatamente, né? E aquela velha ideia kantiana de que a coisa em si se transforma em uma coisa para nós, né? As categorias do pensamento, que alguns chamam isso, né? Como a revolução copernicana do pensamento. O próprio Kant chama, né? Exatamente, né? Do Prolegômetro do Metafísica Futura, né? E que o Tugendhat chama disso de revolução reflexiva do pensamento, né? Alguns colocam que na modernidade há então meio que uma cisão do sujeito com o objeto. Não é à toa que a filosofia moderna é conhecida como a filosofia da consciência, a filosofia do indivíduo, a filosofia da mente, da subjetividade. A subjetividade nasce nesse contexto moderno, e há uma cisão entre o quê? Entre o sujeito
e o objeto. A gente vai caminhando um pouco, vai chegando mais ou menos na filosofia dita contemporânea, século XX, e aí no século XX vai entrar o quê? Uma questão muito interessante, que é chamada filosofia da linguagem, né? Filosofia analítica, em que vai trabalhar o quê? A mediação do sujeito com o mundo é mediada por quê? Pela linguagem, né? Sobretudo a partir do segundo, né, Wittgenstein, com as investigações filosóficas, quando o Wittgenstein vai inaugurar um movimento na filosofia, onde a linguagem vai ter um papel fundamental. E aí o Wittgenstein vai tentar, fazendo um link aqui com os games, o Wittgenstein vai tentar quebrar com um certo dualismo existente em toda a tradição da filosofia, que separava o quê? O sujeito do mundo. Nós estamos, vai dizer Wittgenstein, ligados numa intersubjetividade linguística, onde toda a consciência, todo o pensamento é formado enquanto linguagem. E aí o Wittgenstein vai utilizar o conceito de jogo de linguagem, que é o quê? Como é que a gente aprende uma língua? Jogando ela. Não é interessante? Como é que a gente aprende a melhor maneira da gente encarar um jogo de videogame? Jogando o jogo. Não é verdade? Então, entre aquele cara sentado que vai ler um manual e tentar teorizar um jogo, e aquele outro que vai, através de fracassos, etc., encarar um jogo, qual dos dois vocês acham que vai levar vantagem? É interessante, só posso pegar um parênteses rápido. Porque na psicologia vai chegar essa constatação, que parece meio óbvia, que a gente pensa com palavras. Que há uma ligação inextricável entre o pensar e a linguagem. Você vai ter o Vygotsky, que vai atentar bastante para isso, mas antes dele tinha um autor que eu cito, chamado Baldwin, que ele também vai apontar para isso. Você pensa por palavras. Quando você para pensar, você está conversando com você mesmo. O seu pensamento ele é indissociável da linguagem. Exato. Então, um jogador de game, por exemplo, se a gente pensar aqui na perspectiva do segundo Wittgenstein, já não há mais aquela separação do sujeito com o objeto. Né? O sujeito faz parte do mundo, o mundo também forma o sujeito, e aí a gente vai aprendendo a jogar o quê? O que o Wittgenstein chamava de praxis linguística, a praxis social. E aí o Wittgenstein vai bater o quê? Aprender uma língua é o quê? Eu ir sempre jogando com essa língua e errando, inclusive, nessa língua, e aí eu vou o quê? Adaptando e vou me interligando ao jogo. Então o jogo, a gente não pode esquecer que ele também tem essa dimensão praxis da experiência linguística. O jogo, se a gente encarar o jogo como também uma linguagem. Então, assim, o que eu tentei demonstrar aqui foi como é que dentro da filosofia, de uma maneira bem geral, a gente pode ver como é que o jogo, os diferentes momentos como o jogo ele vai passando dentro da história do pensamento humano até chegar no século XX, onde praticamente essa fronteira entre o real, que a gente chama, né, o real e o virtual, para alguns não faz nem mais sentido a gente separar isso. De tão real que o jogo se tornou, né? Alguns falam, inclusive, que quem separa o real do virtual ainda já está na idade da pedra, né? Não há nem mais como separar esse virtual desse real. Então, basicamente, isso é a minha exposição. Obrigado e boa noite. Não liga agora. Não, porque eu lembro sempre daqueles programas de auditório. Não, você vai ficar conosco até o final do programa, né? E tal. Porque assim, e o Heráclito não vai mais nem falar, porque o Juliano citou muito o Heráclito. Você lembra dessas conversas com Nietzsche? Pois é, né? Eu lembro. Ele tinha ele era um pouco... Era briguento, né? Rabugento. Era nojento aquele bigode, eu acho. Assim, e o que eu acho assim, muito interessante, e eu gosto muito do Wittgenstein, porque assim, o Wittgenstein, tem coisa que é engraçada, a gente aprende no colégio, os gráficos cartesianos, né? Certinhos e tudo. E o Descartes é o cara do manual, né? É o cara do manual. E eu lembro muito quando era criança, às vezes a gente começava a ler o manual de um jogo de tabuleiro novo, né? A gente começava a ler. E aí depois, assim, na metade do manual a gente diz, não, vamos jogando logo, que aí a gente vai vendo como é que faz.
E eu lembro que eu tinha um jogo, era um videogame, vocês vão rir da minha cara, mas era um Dynavision 3. Esse eu não tive, não, esse é velho. Era tosco, era um console muito tosco. E... Era um Nintendinho alternativo. Exato. Era o 8 bits dos pobres. Exatamente. Era dos pobres mesmo. Mas eu tinha um Atari, depois eu tive esse. E aí tinha um joguinho. Não, acho que não era 8 bits não, cara. Era 16. 8 bits. 8 bits, cara. 16 é o Mas ele não era ainda dos pobres. Quem era discriminado como pobre é quem tinha o Turbo Game. Que era não, esse eu nunca tive. Ou era classe média. Até discrimina, tá vendo? Eu nunca tive 8 bits da Nintendo, esse é um grande trauma que eu tenho. Eu tive 8 bits da Sega, aí não tive 8 bits da Nintendo, aí tive os dois 16 bits, Mega Drive e Super Nintendo. Aí parei de jogar. Aí eu voltei agora com o Xbox, porque o Xbox ficou mais barato, eu comprei no segunda mão. Tá certo. E aí... É porque ele é do PT, ele tá na situação. Mas assim. Mas é assim, aí eu lembro que tinha um jogo dos Simpsons, né? Falou que os Simpsons foram lançados aqui no Brasil. Sim. E aí eu tentava jogar. Jogava na casa dos vizinhos esse jogo. E eu não levava muito jeito. E aí eu comprei uma revista na banca. Eu li a revista toda, que tinha todo, né? Tinha todos os spoilers, né? Tinha todas as estratégias, era uma coisa bem cartesiana, faça isso, faça aquilo outro e tal. E aí eu coloquei o meu irmão pra jogar. E eu era o técnico. Ele ia, eu me divertia tanto quanto ele. Ele jogava, mas eu ficava do lado dele dizendo, isso, faz aquilo agora, faz aquilo outro, né? Exatamente. Games Coach. Exatamente. Lançar um novo tipo de coach. Você tem problema com games? Venha para o coach de games. Né? Mas eu me divertia horrores com aquilo. Ver o Bernardinho no jogo de vôlei, ele grita, ele soa mais que as meninas jogando. E aí eu me diverti horrores com aquilo. E é o web cartesiano. Mas assim, eu vejo que hoje em dia, quando você joga o God of War da vida, você vê essa questão em vários jogos dessa linha de mecânica. Você está jogando, é aquela coisa instintiva, mas aí de repente, em fases específicas, em momentos específicos, aparece exatamente o que você tem que fazer ali. Né? Com que botão você tem que apertar, então assim, vira o mínimo manual. Então eu vejo meio como uma síntese entre Wittgenstein e Descartes nesses momentos, que eu acho assim, que é uma questão da realidade ser complexa, né? Você acha que os dois métodos são compatíveis, né? E uma coisa que me fascina muito também quando você fala do Kant é porque assim, o Kant, quando ele vai investigar os fenômenos, ele fala da questão do numênico e do fenomênico. O que são essas duas dimensões? O numênico é a dimensão da lógica, né? A dimensão que eu vejo um termômetro que está marcando X, 20 graus. Né? E o fenomênico é a minha sensação. O numênico diz respeito à lógica, à ciência, a métodos científicos, numéricos, né? Ninguém hoje em dia na astronomia você vai descobrir um novo planeta. Como? Você foi lá, você viu o planeta? Óbvio que não. Mas você, através de cálculos determinados, chega à conclusão de que não, só pode ter um planeta ali. E aí, quantas vezes a gente não chega num termômetro, olha e diz, oh, mentira, né? Assim, pressupondo que o termômetro esteja funcionando, você não tem por que duvidar do termômetro, é numênico, é lógico, é racional. Mas o fenomênico, que é a minha sensação, vai depender da umidade do ar, se está ventando, se não está ventando, se eu estou agasalhado, não estou agasalhado. Então, diz respeito às minhas sensações. E quando eu vejo isso, os meninos eles vão apresentar um jogo amanhã, e eu acompanhei um pouco o desenvolvimento dele. E aí, quem foi que fez a programação? O Jonas, né? E o Léo, né? E aí é interessante porque a linguagem de programação ela é completamente numérica, é completamente lógica. Você está trabalhando com números, né? Com programação em linha e tudo e tal. Mas se você não domina isso, isso fica um saco, né? Então assim, porque o jogo, se a gente parte do pressuposto inicial e também raso de que o jogo é diversão, então eu vou achar um saco com um monte de número na minha frente. Então vem a parte gráfica, a parte do sound design, a parte
dita artística, que vai cuidar de transmitir as sensações para isso.